야, 다드네, 다드네, 토마딜이야, 저기 남블링게 상물이야, 아니, 자시베 점지 쉬어도시, 안다리, Eu gostaria de desejar a todos vocês um Tashidele muito auspicioso. 방어야 최치모체체, 다드리지, 수비임bre, 대수과 기금제르부터 소디, Então, estamos agora começando os ensinamentos de verão Marno. E a razão pela qual estamos começando a razão é que eu gostaria de verificar se os monges e monjas e todos os monastérios Kadio de monges e monjas, e particularmente entre aqueles monges e monjas que estão nos ramos de rituais dos monastérios, se eles poderiam aumentar o seu conhecimento do Vajrayana e de assuntos relacionados. E é por isso que nós estamos começando dessa forma os ensinamentos de verão. Então, no geral, como todos vocês sabem, desde a época do Marpa, o tradutor em diante, a linhagem Kadio tem tido uma forte tradição de praticar o Vajrayana, ou o mantra secreto, e também de ensinar e estudar os tantras. Então, dessa forma, são duas linhagens. Então, nos dias de hoje, a linhagem da prática, nós temos ela. A linhagem da prática, ela, do mantra secreto, que veio do Marpa Milarepa, ela foi continuada. No entanto, resta muito pouco da linhagem do estudo. Restou muito pouco. Por exemplo, na Karma Kansan, nós estudamos o profundo significado interior e tem outros livros, mas que nós não realmente estudamos. Então, dentre esses, o único que realmente ensina sobre os tantras, mas além disso, fora desses, nós não temos muito ensinamento sobre os tantras. Dessa forma, a linhagem que foi passada de Marpa ao tradutor, inicialmente ela tinha as duas coisas, a linhagem da prática e a linhagem do estudo. Mas agora isso não está totalmente completo. E acredito dessa forma que todos nós, os seguidores, precisamos realmente nos unir com aquilo que nós precisamos fazer. E se nós não mantermos essa linhagem, realmente é uma grande perda para nós. Então, acredito que toda a comunidade Kadio, de ensinamento, de prática, todos os lamas, tulkus e os estudantes leigos, ambos mulheres e homens, nós precisamos nos unir com uma motivação vasta para reviver esses ensinamentos. E nós não apenas precisamos ter uma motivação vasta, nós realmente precisamos trabalhar juntos para isso. Para, de fato, colocar isso em prática. Para reviver os ensinamentos. Então, para iniciar um movimento para isso, eu acredito que é muito importante esses ensinamentos. E então, por essa razão, nós estamos chamando este ensinamento de ensinamento de verão, Marno. A principal razão para dar esse nome é o que eu mencionei agora. É para lembrar a todos nossos ensinamentos de Marpa e seu estudante Ngompa, que foi o principal aluno que estudou e ensinou os tantras. Então, dar esse nome é uma maneira de lembrar
desses mestres e de lembrar desses ensinamentos. É uma maneira de lembrar que havia uma tradição como essa. E a segunda razão é para nos inspirar. No passado, os grandes mestres do passado, eles estudavam muito os tantras. Isso se espalhou por todas as grandes tradições. Tem muita história sobre isso. Se nós mantermos isso no coração, naturalmente nós teremos uma sensação diferente no nosso coração. Isso vai nos inspirar. Mas essa é uma outra razão, então. E uma outra razão além dessas é que no passado não adianta muito nós dizermos que no passado nós tivemos essa tradição incrível. E nós podemos reviver os ensinamentos e manter essa tradição, isso seria algo muito importante de se fazer. Então, dessa forma, essas são as 3 razões para chamar estes ensinamentos de verão de Marmo, ensinamentos de verão. Então, talvez você pode pensar que poderia para soar impressionante ou eloquente esse nome, mas essa não é a razão. É claro que esse é um nome muito legal. Se não for um nome legal, isso não vai ser impressionante, e deveria ser impressionante. Mas se você apenas pensar em ser algo que vai ser impressionante e eloquente, então você se esquece do significado. Então, essa é a razão para dar esse nome. Outra coisa que todos nós precisamos saber Uma coisa que nós temos que manter em mente é que nós sempre estamos nos gabando dos nomes e do brilho da nossa linhagem. Mas se nós continuamos sendo preguiçosos e complacentes, gradualmente, assim como uma fruta, há o perigo de nós também apodrecermos por dentro, da mesma forma que uma fruta. Então, por essa razão, nós precisamos compreender claramente qual é a situação atual e qual que é o nosso ambiente. Nós precisamos identificar isso claramente. E então, além disso, o que nós precisamos fazer, nós precisamos enfrentar a situação real e ignorar quaisquer dificuldades que surjam. E dar origem a toda a coragem que pudermos e também a toda a força que pudermos para reviver os ensinamentos que estão em declínio. Para alguém como eu, ensinar sobre isso não há razão. Para alguém dizer que, como eu, dizer que isso é bom, isso é Dharma, não tem muito sentido. Mas eu acho que eu praticamente nunca perdi a minha determinação de continuar, de dar continuidade a isso. Eu tinha a intenção de fazer algo que poderia beneficiar os ensinamentos e os seres, e eu deveria fazer algo. Então eu continuei fazendo isso. E houve muitas dificuldades internas e externas. E até mesmo essas dificuldades estavam me arrastando para trás, eu ainda estou tentando me esforçar ao máximo para seguir em frente. Então, às vezes, não está muito claro para mim como que é o caminho para frente. Não sei o que vai acontecer no futuro. Eu continuo dizendo que o caminho à frente não está muito claro. E nós temos dúvidas sobre o que a situação futura vai ser. Mas ainda assim, quando isso acontece, eu acredito que eu ainda tenho uma grande determinação. E que se eu continuo avançando, mesmo eu não vendo
eu acho que em algum dia, algum momento, eu vou ver uma luz esperando por mim. E isso sempre me dá força. E por essa razão, eu acho que muitos de nós estão sempre preocupando com o que vai acontecer no futuro. Eu acho que isso não vai ser bom no futuro. Nós temos muitas preocupações com isso. Mas eu acredito que me preocupar com o futuro não é verdade que você não tem confiança em si mesmo. Se você é uma pessoa corajosa, você enfrenta a situação presente e não é como se você convidasse as dificuldades do futuro. E você não dá preocupações sem sentido a você mesmo. Então, para isso, você precisa acreditar em si mesmo, para você avançar. E você precisa pensar com qualquer resultado, qualquer que seja o resultado que você tiver, você não precisa se preocupar. Apenas faça o melhor que você pode com uma pura motivação. Agora. Então, agora, eu não preciso mais dizer coisas tão incômodas. Então, agora eu vou começar a falar sobre o nosso tema. Então, quando nós começamos a falar sobre esse tema, na verdade é um tópico muito difícil, eu pensei sobre isso. Eu sempre estou procurando por coisas difíceis que vão fazer as coisas difíceis para mim. Você pensa nisso primeiro, você planeja primeiro, aí você pensa que é fácil, mas então quando você começa a fazer, você vê o quão difícil, quão complexo é. Mas não importa, o que acontece é eu preciso continuar. Não tenho escolha a não ser continuar. Então, se nós pensarmos nesse ensinamento sobre as origens do mantra secreto, não é nada fácil. É ainda mais difícil do que eu pensei. É ainda mais complicado do que eu estava imaginando. Ainda assim, nós anunciamos isso vastamente, que eu daria esses ensinamentos sobre o mantra secreto. E eu não poderia falar, me desculpe, agora eu não posso mais ensinar sobre o mantra secreto. Isso não dá certo. Então, eu preciso apenas continuar planejando. Então, o significado do Dharma budista é muito extenso e requer muita paciência. É uma filosofia com prajna, da compreensão da interdependência e igualmente bondade por todos os seres. Então, não importa a sua etnia ou a área, isso vai além de tudo isso, isso transcende todas essas coisas. Então, por essa razão, o budismo está se espalhando há mais de 2.500 anos e ainda no momento presente, o significado dos ensinamentos budistas, eles ainda têm um sentido essencial e significativo, que é de uso prático. E isso mostra a profundidade e a excelência dos ensinamentos budistas. O significado dos ensinamentos budistas transcende qualquer linguagem individual ou qualquer tópico de estudo em particular. E até mesmo os nossos hábitos de pensamento. E vai além dos limites de todas essas coisas. Como, por exemplo, nos tempos antigos, quando o Buda estava vivo no mundo, a maneira como as pessoas pensavam sobre o Dharma e como pensam agora é diferente, certo? Mas o Buda Dharma
ele era apropriado para as pessoas há 2.500 anos e ainda é apropriado nos dias de hoje. Então, se nós pensarmos que os ensinamentos do Buda são tão expansivos e são profundos, tão profundos, eles são apropriados, é isso que mostra. Mas o budismo que nós vemos e o Dharma que nós praticamos todos os dias, e o budismo enquanto religião que nós ensinamos agora, se nós pensamos claramente sobre os aspectos dos ensinamentos, ou até mesmo quando nós pensamos dos limites, nas restrições, até mesmo na forma dos Budas e Bodhisattvas, que tem formas específicas, como, por exemplo, Cherezi, o Buda também tem uma forma particular, até mesmo com a terminologia e a filosofia, que tem um limite para isso. Então, como isso acontece? Como eu disse antes, o budismo ele transcende o que é inconcebível. É muito profundo e vasto. Mas o que nós de fato conseguimos ver, e tem algo que nós conseguimos ver e praticar, como que é que isso acontece? É como eu disse antes, o budismo de fato ele está além de linguagem, de fala ou conceitos. No entanto, nós chamamos de budismo em geral, o que nós encontramos agora, na verdade, tem sido passado através de uma longa história de civilização e conhecimento humano. E é dessa forma que tomou esse formato particular que nós vemos agora. Não é como se tivesse um ensinamento budista único que apareceu, não é assim que aconteceu. Mas isso foi passado através de longos anos de história. E agora tomou essa forma do budismo que nós encontramos nos dias de hoje. Ou se nós pensarmos nisso a partir de um outro ângulo, nós poderíamos dizer que a razão pela qual o budismo assume essa forma particular no presente é porque essa forma particular, esse aspecto particular, é o que vai ser mais benéfico para os seres humanos. É o que é apropriado para os seres de hoje. Então, é por isso que tem essa forma particular, por isso que toma essa forma particular nos dias de hoje. Não toma esse formato ou esse aspecto do nada, sem nenhuma razão. Então, nós podemos dizer que os ensinamentos das escrituras budistas, elas estão de acordo com a maneira como as pessoas veem as coisas na sociedade, com o que nós consideramos valioso. Podemos até dizer que é algo que é uma maneira que facilita a compreensão e aceitação para os seres humanos. Então, nessa forma particular, nós podemos dizer que isso é um meio hábil, um método hábil. Então, se nós fôssemos pensar que a forma presente do budismo ou a forma atual dos ensinamentos é o significado de fato do Dharma do Buda, é importante primeiro entender se esse realmente é o significado. Precisamos entender a história e o ambiente que moldou o budismo na sua forma atual. Então, por essa razão, a forma dos ensinamentos do Buda, ou os aspectos que originaram isso, eles originalmente vieram da Índia. E já que vieram da Índia, então é extremamente importante para nós conhecermos a história antiga da Índia. E a razão para isso a razão é que a antiga sociedade indiana, a antiga filosofia indiana,
ou maneira de pensar indiana, antiga, tudo isso foi a base para muitos dos diferentes ensinamentos nas escrituras budistas. É por isso que eles ocorreram. E, da mesma forma, há muitas áreas diferentes do conhecimento e maneiras de pensar da Índia antiga que foram produzidas, que produziram e sustentaram diferentes formas do budismo. E a razão para que isso aconteceu a razão para isso ter acontecido é que o Buda é alguém que ensinou o Dharma de uma forma que acomodou o país, o tempo e o lugar, porque esse era um método para ajudar os seres sencientes. Essa foi a razão. Naquela época, quando o Buda ensinou o Dharma, ele ensinou de acordo com a sociedade daquele tempo, da maneira que as pessoas pensavam naquela época. E ele ensinou da maneira que fosse apropriada para os hábitos culturais e as expectativas culturais das pessoas naquela época. Ele ensinou de uma maneira que era apropriado para a sociedade. Então, nós absolutamente precisamos compreender que essa era a situação e aceitar que essa era a compreensão, a situação no qual o Buda ensinou. Por exemplo, quando nós pensamos nas diferentes tipos de estilos de estátuas que apareceram em diferentes lugares e locais. Por exemplo, se nós pensarmos nas estátuas de Gandhara, da região de Gandhara, eles pareciam com o povo de Roma. Se nós olhamos para as estátuas indianas, como que era? Da mesma forma, eles pareciam as pessoas indianas. Se você olha para as estátuas da Tailândia, eles tinham uma forma que também eram apropriadas para a sua própria cultura. E as estátuas tibetanas também têm uma forte influência da aparência dos tibetanos, do povo tibetano. E se você fosse falar para um tibetano para comprar uma estátua e coloca ele em frente e pergunta qual você gosta, qual delas você gosta, você pode escolher, você pode dizer, você pode escolher uma. A maioria dos tibetanos, porque eles são tibetanos, é claro que eles vão escolher as estátuas tibetanas. Quando eles escolhem a estátua tibetana, não escolhendo a estátua tailandesa, não é uma questão se eles têm fé nos Budas e Bodhisattvas ou não. Na verdade, trata-se do que eles estão acostumados a ver nas estátuas, o que eles sentem mais próximos do coração deles. Então, essa é a razão pela qual nós fazemos uma escolha. Então, o que sente mais próximo de você, isso faz com que seja mais fácil você sentir fé e devoção. Da mesma forma, se você pega algo que você não está acostumado e você pega uma estátua tailandesa e você fala, eu vou para refúgio, você pode se sentir um pouco desconfortável com isso. E a razão para isso, que tem esse pequeno desconforto, é que você não está acostumado com a maneira como essa estátua se aparenta. Isso é a mesma coisa com uma estátua do Buda, é a mesma estátua do Buda, mas como você não está acostumado com o estilo, você se sente um pouco desconfortável. Então, especificamente nesses ensinamentos de verão, nós iremos abordar especificamente a história do mantra secreto. Então, para você entender o mantra secreto, o Vajrayana, é preciso entender as suas raízes e as suas origens. E se você precisar primeiro pensar, eu preciso conhecer isso, primeiro eu preciso conhecer a história do mantra secreto. E para saber a história do mantra secreto, nós precisamos conhecer a história do budismo, como ele se desenvolveu no geral. Então, para entender a origem do budismo, desde
quando o budismo veio da Índia, nós precisamos também conhecer a história da Índia. Se nós conhecemos a história da Índia, então será mais fácil para nós compreendermos as raízes e o desenvolvimento do budismo e do mantra secreto. Uma vez que nós conhecemos tudo isso muito bem, isso nos ajudará a não mais estarmos distraídos pelas formas e rituais externos. Nós chegaremos a uma compreensão e um novo sentimento do que é o budismo, e particularmente do que é o Vajrayana. E uma vez que nós tenhamos esse pensamento, esse sentimento, será mais fácil de entender quais eram as intenções e os pensamentos do Buda. Então, antes de falarmos sobre os origens do mantra do budismo, então nós precisamos ter alguma bagagem sobre a antiga sociedade indiana, como eles viviam, seu pensamento, suas filosofias. Então, acho que isso é extremamente importante e também é muito benéfico. Mas, para alguém como eu particularmente nunca realmente estudei história. E particularmente, a Índia é um país com uma história tão rica e muita história de conhecimento. Então, é muito difícil para alguém como eu até mesmo conhecer isso. E ensinar, então, é muito difícil. Mas entre nós, os tibetanos, há poucos que conhecem a civilização e a história da Índia antiga. E as pessoas que conhecem a história do budismo em geral e também do mantra secreto em particular também estão extremamente raros. Então, com o intuito de encorajar a todos, de dar inspiração sobre isso, eu me esforcei ao máximo. Na verdade, é algo que para eu me acobertar, mas, por favor, eu peço para contar com a compreensão de todos. Se tiver algum erro, algo que eu não fiz certo, já desde o começo, eu gostaria de pedir perdão e contar com a compreensão de todos. Se eu não dizer isso agora, eu preciso dizer isso depois. Eu teria que me desculpar depois, então isso seria embaraçoso. Então, antes de tudo, eu preciso falar sobre a Índia. Então, para falar sobre a Índia, então a Índia ela está no subcontinente indiano, nesse continente ó, norte, sul, leste, oeste, assim por diante. Então a Índia ela está na parte sul do subcontinente indiano. Nós chamamos de subcontinente indiano porque a Ásia é um grande continente. Então, claro que esse é parte do continente da Ásia. Então, é um país que está nessa localização. Então, a pesquisa sobre a Índia, ela atingiu um nível muito profundo. E tão profundo que os estudos indianos, eles conseguiram ocupar uma posição muito significativa dentro dos estudos do conhecimento humano. E particularmente quando nós pensamos nas línguas indianas, e particularmente o sânscrito, e as línguas ocidentais, muitas das línguas ocidentais, na verdade, são relacionadas. Elas vêm da mesma família, mesma família linguística. E se nós pensarmos na maneira como os ensinamentos eles se espalharam pela Índia, nas diferentes filosofias da Índia, as diferentes filosofias e religiões, elas se espalharam por muitos países da Ásia, inclusive o Tibete, claro. Então, elas se espalharam por muitas terras. A influência da Índia se espalhou por muitos lugares. Ele se espalhou pelo mundo inteiro, no Ocidente e no Oriente.
E particularmente na Índia há 3 grandes religiões e 3 grandes filosofias. E o que nós sabemos sobre isso, nós podemos aprender com isso. E muito do desenvolvimento do pensamento humano, da consciência humana, vem da Índia. E somente só de um país veio 3 grandes religiões e 6 grandes filosofias, isso é muita coisa. E quando nós falamos das 3 grandes religiões e 6 grandes filosofias, bem, eu irei falar sobre elas nos próximos dias. Então, agora, por favor, esperem que eu tenho algo para mostrar para vocês. Eu acredito que eu coloquei no lugar errado. Apenas esperem um momento, por favor. E o que nós temos aqui antes de nós entendermos o pensamento indiano, nós precisamos entender a história indiana. Então, se nós pensarmos nessa parte noroeste da Índia, nós temos muitos fortes na Índia. Esses são os fortes do Rajastão, certo? E a razão pela qual eu estou falando sobre esses fortes, aqui algumas fotos desses fortes. Então, esses fortes eles foram construídos na época medieval, provavelmente entre o século 8 e 9. E eles se desenvolveram mais tarde, mas o que eles mostram, o que esses fortes mostram, indicam, é que a Índia tinha conexão, tinha relações com outros países. Se você for de um lugar a outro, você tem fortes diferentes influências. Então, por essa razão, o forte servia para manter as pessoas dentro e as pessoas que você não quer para fora. E o que isso mostrou é que a Índia, que dessa forma a Índia conseguiu preservar muitos dos seus costumes que não foram preservados em outros lugares. Eu não tenho certeza se você pode de fato ver isso ou não. Às vezes o computador não faz o que eu quero. Eu não sei exatamente se você viu isso ou não. Então a razão para falar sobre esses fortes é que eles estavam dentro da Índia e tinha uma cultura antiga, história antiga. E isso foi mantido por milhares de anos até o momento presente. Ela continuou preservando e
detendo esses costumes e tradições. E a razão pela qual elas conseguiram preservar as suas tradições, eu mostrei como um exemplo. Isso é claro que é representativo. Se nós dissermos que essas enormes fortalezas, elas foram capazes de proteger a cultura. Então, eles construíram isso para se proteger de pessoas de fora invadirem a Índia. Então, há poucas relações, na verdade, entre a Índia e outros países. Então, eles desenvolveram seus próprios hábitos e culturas. Então, isso ajudou a preservar os seus próprios costumes e cultura. Então, acho que nós podemos ter uma pausa agora. E depois eu tenho mais uma hora com mais coisas para dizer a vocês. Então, nós vamos fazer uma pausa agora e depois teremos mais uma hora de ensinamentos. Obrigada. Olha, tá dando muito no chão, Agora eu irei continuar com os ensinamentos. Como eu estava dizendo, eu mencionei que a Índia ela foi capaz de preservar muitas tradições antigas, como, por exemplo, as pessoas da Índia não costumam falar sânscrito, mas os brahmanes educados, eles ainda falam e escrevem sânscrito. E eles também continuaram a escrever textos em sânscrito. E essa tradição é exatamente como era antes da Era Comum. E o segundo exemplo é que nos dias de hoje, quando nós estamos imprimindo livros, nós precisamos de muita tecnologia de impressão. E os brahmanes, eles escrevem esses textos sânscritos à mão, seguindo ainda esses costumes antigos da Índia, dessa prática. Então, essa tradição de escrever esses textos à mão ainda continua. Um outro exemplo disso é que havia o rei grego Alexandre o Grande, que é muito conhecido. E antes dele invadir a Índia, isso provavelmente 3 ou 4 séculos antes da Era Comum, havia o costume de memorizar os textos dos Vedas. E essa tradição de memorizar os textos dos Vedas ainda é mantida hoje, da mesma forma como era nessa época. Então, por essa razão, muitos textos antigos, eles foram queimados. Mas os brahmanes, eles ainda podem recitar de memória esses textos, exatamente como eram. Isso é realmente muito surpreendente. Isso é um outro exemplo. Um outro exemplo dessa preservação dos costumes indianos antigos é quando eles estão fazendo fogos, pujas de fogo, você precisa de fogo, certo? E se nós precisamos acender um fogo, nós não nos importamos muito de onde vem esse fogo, mas os brahmanes, eles se importam. Eles começam todos os fogos para os pujas de fogo, ainda esfregando um graveto no outro.
E você sabe de onde vem esse fogo, certo? E eles mantêm essa tradição de acender o fogo dessa forma. E essa é uma tradição de muitos milhares de anos, é pré-histórica, mas o costume ainda está preservado na Índia. Então, quando os brahmanes eles fazem o puja de fogo, eles têm que fazer isso trazendo os gravetos juntos. E eles preservaram da mesma forma ainda até hoje. Então, por tais razões, são muitos costumes que foram preservados das tradições e conhecimento indiano. Então, nós podemos ver claramente de onde vem, quais são as origens dessas tradições, desse conhecimento, de onde eles vêm. Isso é muito benéfico. Então, ser capaz de manter essas tradições por milhares de anos não está realmente presente em nenhum outro país, em nenhuma outra cultura. E por essas razões, pesquisadores de muitos países, eles têm um interesse muito particular na Índia. E eles estudam a história e a civilização indiana. No entanto, uma coisa que nós precisamos entender é que se nós falarmos sobre isso, sem rodeios, na verdade, a Índia é um país sem história. É que quando você tem história, você grava as datas, e não tem datas gravadas na história da Índia, eles não gravaram datas. E a razão para isso, os estudiosos contemporâneos, eles pensam que a razão é que não há uma tradição de gravar as datas, é que os arianos, esse grupo étnico na Índia, que nós vamos falar depois, os povos arianos, os povos educados, as pessoas que eram educadas eram os brahmanes. E os brahmanes, eles ensinavam as pessoas e eles davam conselhos para as pessoas como elas deveriam pensar. E eles tinham um limite de como as pessoas estavam pensando. A maneira como eles davam conselhos para as pessoas era que a vida humana era sofrimento por natureza. Tem muito sofrimento na vida humana. Então, a vida humana é sofrimento por natureza. Então, para que você consiga seguir com a vida humana, você comete muitos erros. Então, a vida humana é repleta de sofrimento. Então, nós precisamos nos remover dessa vida humana que está cheia de erros. Então, por isso, nós não vamos nem gravar as datas e assim por diante. Não haveria necessidade de gravar datas, essas datas importantes para a história. Então, é por isso que eles não tinham nenhum interesse em gravar datas da história. E não apenas eles não tinham interesse em gravar essas datas para a história, quando nós olhamos para a história indiana, quando nós pensamos na história da Índia, anteriormente, há 500 anos, depois da Era Comum, não há muita coisa. Não tem uma fundação para uma pesquisa. E sem essa fundação, não tem como você fazer pesquisa. Então, por essa razão, os historiadores contemporâneos, eles queriam pesquisar a Índia antes da Era Comum. E eles queriam pesquisar essas datas da história e eles olham esses tópicos e pensam, provavelmente sobre esse tema, eles fazem uma estimativa de acordo com a literatura
da Índia. Então, na verdade, a maioria é uma estimativa e uma certa adivinhação. E quando você olha nessa pesquisa baseada em literatura, é difícil de entender o quanto que você realmente pode, porque eles não são manuscritos históricos, são manuscritos de literatura. E se você precisa tirar da história, na verdade ela foi tirada da literatura, e isso é um pouco difícil. E particularmente todos os manuscritos indianos, eles têm uma sensação viva, como se tudo fosse real. E porque eles são escritos dessa forma, quando nós olhamos os manuscritos literários, o que é real e o que é ficção é difícil. O que realmente é história e o que foi escrito pelo autor? É difícil distinguir isso. É difícil distinguir o que é fato e o que é ficção. Então, a história literária determinando o que é ficção, o que é fato, os historiadores, na verdade, eles precisam tentar adivinhar o que é o que não é, porque eles não conseguem ter acesso aos documentos históricos. Então, nós precisamos usar a nossa mente e tentar adivinhar. E por essa razão, a história antiga indiana, quando nós a pesquisamos, o sentimento que nós temos é como que nós fôssemos jogados completamente numa escuridão. Num lugar onde nós não podemos ver nada e nós precisamos apenas ir tentando ver se nós conseguimos ver algo. E não apenas não houve ninguém que registrou a história da Índia de forma escrita, também nem havia ninguém que pesquisasse a história da Índia. Se tivesse esse registro de pesquisa, ainda daria para saber algo. Então, quando começou essa pesquisa sobre a Índia? Somente no século XVIII. Essa pesquisa sobre a Índia começou. E o principal motivo para isso ter começado é que naquela época, essa é a época quando os britânicos tomaram controle da Índia. Então, existia um vice-rei na Índia, britânico, que teve interesse na cultura indiana, ele tinha muito interesse na cultura indiana. Então, ele encorajou as pessoas fortemente a estudar e pesquisar a história indiana. E então, por essa razão, as pessoas dos países europeus, da Inglaterra ou da França ou da Alemanha, então os acadêmicos, os eruditos, eles começaram a estudar a história da Índia. Então, basicamente, o começo dos estudos da história da Índia, ele começou com os acadêmicos europeus. Mas hoje, pelo mundo inteiro, há historiadores estudando e pesquisando a cultura indiana, no mundo inteiro. Mas, em todo caso, é por isso que nós dizemos que a história da pesquisa sobre a Índia não tem mais que 200 anos. A história da Índia é muito longa, mas a pesquisa é realmente um tempo muito curto. Então, se nós precisamos estudar a história da Índia, quais são os textos remanescentes que nós podemos estudar e falar sobre isso no geral? Se nós gostaríamos de saber dos eventos da história antes de 400, antes da Era Comum, não há escolha se não usar os textos da Índia Antiga, os textos remanescentes. Mas esses textos que remanesceram, eles são primariamente textos religiosos,
ou obras literárias, fortemente influenciadas pela religião. E nesses textos, eles até descrevem até um certo ponto a sociedade, como que era a sociedade dessa época. Mas isso tudo também muito misturado com muitos mitos. Ou as histórias dos Vedas. Por isso é difícil dizer se eles são documentos históricos reais. Então, agora, o que são esses textos religiosos e essas obras literárias? Eu estou falando agora sobre os textos religiosos. Então, eu estou falando principalmente sobre os Vedas. E as obras literárias seriam o Mahabharata. Essas são as duas principais fontes. Então, os povos arianos, eles chegaram na Índia de um outro país. Eles chegaram a uma área chamada Punjab. Então, se nós queremos entender a história desse período de 1500 antes da Era Comum até 500 após a Era Comum, antes da Era Comum, nós precisamos olhar esses textos do Mahabharata e do Ramayana. Então, quando as pessoas de outros lugares de fora da Índia, quando eles começaram a aprender sobre a Índia, na época do Alexandre o grande imperador grego, que começou a formar exércitos em muitos países, então, quando ele se deslocou para o leste, para a Índia, essa foi a primeira vez que as pessoas ficaram sabendo que existia um local chamado Índia. Foi a primeira vez que as pessoas foram explorar esse local chamado Índia. E após a morte do Alexandre o Grande, ele tinha um general. O nome dele era Seleuco Nicator. Eu não tenho muita certeza sobre o nome dele, mas ele se tornou imperador. Primeiro ele era um general e depois ele se tornou imperador. Ele tomou a capital e se tornou imperador ele mesmo. Então, Megasthenes, ele enviou uma pessoa chamada Megasthenes como embaixador, como um representante para a Índia. E o lugar que ele mandou foi para a Índia Central, a região de Magadha. Se você dividir a Índia em leste, oeste, norte e sul, a região central é Magadha. Essa seria hoje é Bodh Gaya. E o Megasthenes, ele foi enviado para a Índia e ele registrou por escrito tudo que ele viu, ouviu e experienciou. E escreveu um livro chamado Indica. E são 4 volumes desse livro. E nesse texto de 4 volumes, ele foi vastamente divulgado. Mas o texto, de fato, ele foi perdido. Mas nós podemos encontrar citações que outras pessoas fizeram desse livro. Bom, ele foi para a Índia e quando ele voltou, ele disse, eu fui para a Índia, eu fui para esse local chamado Índia. E ele escreveu sobre todas as experiências, sobre tudo que ele viu, ouviu. E isso se espalhou. E ninguém acreditava no que ele estava escrevendo. Isso parecia impossível. Não era possível que esse país chamado Índia existia. Ninguém acreditava. E a razão para isso é que era muito diferente. Hoje você diz, um país chamado Índia. As pessoas falam, sim. Mas naquela época a Índia era um país altamente desenvolvido. E as pessoas ficavam tão surpreendidas que elas não acreditavam.
ele descreve a situação, o período no século IV, antes da Era Comum. Então, a razão para as pessoas pesquisarem tanto é que é um texto impagável, um texto muito importante. Mas antes disso, ninguém realmente tinha escrito sobre a sua experiência. Então não havia uma fonte sobre isso. E naquela época que o Megasthenes escreveu, antes nós teríamos que olhar para os Vedas e para os textos literários. E quem produziu esses textos? Nós não podemos dizer com nenhuma grande certeza que esse evento ocorreu, que esse personagem é realmente histórico. É realmente difícil de afirmar isso. Mais tarde, no século IV da Era Comum, não, no quarto século da Era Comum, não antes da Era Comum, no fim do século IV, o monge chinês budista, ele era um acharya, e o nome dele em chinês é Faxian, e no inglês é a luz do Dharma. Faxian, no português é a luz do Dharma. Então, Faxian, ele atravessou muitos rios e vales para viajar para a Índia. E quando ele chegou lá, depois ele ter retornado para a China, ele também registrou tudo que ele viu na Índia e escreveu um texto chamado Viagem à Terra Nobre. É chamado de Foguoji em chinês. Isso é um texto do século IV. E então, no século VII, viu Tang Shuzan. E há algumas séries televisivas sobre ele. Quando você olha esses filmes, a Tansen, Exame Tofo, e nisso, isso foi transformado numa história. Mas eu estou falando sobre o Xuanzang, de fato. O Tang Xuanzang, ele também foi para a Índia. Ele também era um detentor do Tripitaka na China. E ele viajou para a Índia. E ele viajou para todas as regiões da Índia, para muitas regiões diferentes. Norte, Sul, Leste, Oeste, a Índia Central. E ele escreveu sobre a política da Índia, seus costumes. E pesquisou muitas dessas coisas. E no final, ele escreveu o seu texto chamado Os Grandes Distritos Tang das Regiões Ocidentais. Isso é um texto muito importante. E no final do século VIII, havia outro mestre chinês. Então, o seu nome é Yi Qing em chinês. Significa o puro significado. Ele viajou pelo mar. E pela região onde foi de Calcutá. Pelo oeste Bengal para ir para a Índia. E depois que ele retornou da Índia, ele escreveu um texto chamado Um Registro das Práticas Budistas enviados do Mar do Sul para casa. Então, ainda hoje, esses diários de viagem desses mestres, eles ainda são preservados no cânone chinês budista. E esses três textos desses acadêmicos chineses, eles são muito importantes e tiveram uma grande influência na pesquisa. E particularmente o do Tang Xuanzang, esse é o que é mais estimado de todos. Nos dias de hoje, nós pudermos identificar as maiores ciências budistas. E a razão para isso é devido aos textos de Tang Xuanzang.
os locais budistas. E se não tivesse tal livro, nós teríamos uma grande dificuldade em identificar onde estariam os locais sagrados budistas, quais que eram os maiores locais budistas. Então, resumidamente, eu falei sobre o século IV e V, mas até o século XIII, antes do século XIII, não tem muitos registros históricos da Índia, apenas poucos. E a partir do século XIII, quando os invasores muçulmanos eles foram para a Índia, nós vamos falar sobre as razões depois, mas basicamente na época que a Índia ficou sob o poder dos reis muçulmanos, então as datas dos reinados e os eventos históricos, eles foram gravados. A partir desse ponto, eles começaram a ter interesse em gravar a história. Mas antes do século XIII, a Índia Antiga, se nós precisamos falar sobre isso, como eu disse antes, nós temos os textos escritos pelo grego Megástenes e também por esses mestres chineses. E também registros da época do imperador Ashoka. Então, é isso que nós temos para aprender sobre a história da Índia. Então, se nós pensarmos em termos da Índia, da pré-história até agora, qual é o momento mais antigo que nós podemos falar? Então, a Índia, ela já tinham os seres humanos na Idade da Pedra, né? Porque em que os seres humanos usavam artefatos feitos de bronze, de pedra. Eu não posso descrever muito bem agora, mas isso era na época onde eles usavam artefatos e ferramentas de pedra. Então, basicamente, faz alguns milhares de anos que os seres humanos têm vivido na Índia, e a razão para isso é que eles têm encontrado evidências arqueológicas que têm estado nesse local desde essa época. Então, basicamente, quando nós podemos falar quando foi o período mais antigo que os humanos estavam na Índia, nós podemos dizer que foi umas dezenas de milhares de anos antes da Era Comum. Mas, na verdade, quando nós pensamos em termos de civilização, há muitas maneiras de descrever, mas basicamente o que você precisa é escrita. Quando nós pensamos na civilização indiana, quando é o início disso? Provavelmente é por volta de 3.000 antes da Era Comum. Então, algo em torno desse momento, 3.000 antes da Era Comum. E quando nós pensamos daquele tempo até agora, quanto tempo ela durou? De 3.000 antes da Era Comum até o século XII, esse é o período da história antiga. Isso é cerca de 4.000 anos. Então, a duração dessa civilização de 4.000 anos. Quando você pensa sobre 4.000 anos, esse era um país indiano específico. Mas a partir do século XII, o imperador Gurid, eles eram muçulmanos e eles vieram com essa invasão muçulmana na Índia. E a partir desse tempo, a Índia se tornou um país muçulmano.
E essa dinastia, ela durou cerca de 300 ou 400 anos. E mais tarde, no século XVI, havia os mongóis, que também eram muçulmanos e também invadiram a Índia. E quando eles invadiram a Índia, eles majoritariamente destruíram a civilização e cultura indiana. E a partir desse momento, basicamente não restava nada do budismo na Índia, apenas ruínas. Então esse foi o começo de uma nova era na civilização indiana. E mais tarde, depois disso, é claro que uma nova civilização prosperou na Índia. Mas se compararmos isso com o brilho de 4.000 anos da civilização indiana, da Índia, vasta civilização indiana, se nós compararmos esses dois, não há como comparar ambas. Muitos estudiosos dizem isso. 다바징에 당기 쉬야데 당부디 가르세 주구마디 야갈에 알레제네. Então, eu estou falando sobre a época em que os curdos invadiram a Índia e eles estabeleceram o império. Pode ter sido mais do que 300 anos, mas eu não lembro claramente. Então, eu não estou certo da data. Mas, resumidamente, nós estamos falando agora nesses ensinamentos de verão. Quando eu pensei em dividir a história da civilização da Índia, o que nós precisamos entender é que se nós dividirmos a história em 4 diferentes períodos, maiores períodos, então ficará mais fácil para a gente entender. Então, eu gostaria de fazer essa divisão em 4 grandes períodos, nos 4 maiores períodos. Então, esses 4 períodos, o primeiro é a civilização do Vale do Indo. E outro nome para isso é a civilização Harappan, ou civilização do Rio Indo. As datas dessa civilização são 3.400 antes da Era Comum até 1.600 antes da Era Comum. E o segundo período é o período Védico. Isso provavelmente é de 1.600 até 600 antes da Era Comum. E o terceiro período é o período budista. Esse é o nome que eu estou dando. E esse período é do século VI antes da Era Comum até o 13º século da Era Comum. Acho que essa é uma maneira muito justa de descrever. E depois desse é o período do desaparecimento do budismo. O desaparecimento do budismo na Índia. O budismo desapareceu a partir do século 13º. Então, a partir desse século em diante, eu não vou falar sobre isso. E dentre essas, o primeiro desse período, eu vou dar um resumo especial sobre esse período. Ele provavelmente começou em 3.300 antes da Era Comum. E a sua maior extensão dessa civilização, o seu maior espalhar foi em torno de 2.600 antes da Era Comum até 1.900 antes da Era Comum. E até esse momento, foi a grande expansão da civilização do Vale do Indo. E essa civilização do Vale do Indo, e as pessoas que desenvolveram ela, ou que mantiveram ela, eram primariamente os povos dravidianos. Esse é um grupo étnico. Agora, o segundo período é o período védico. E o período védico, ele começou basicamente em torno de 1.600 antes da Era Comum.
E as pessoas que instituíram essa civilização, os principais personagens, eles são os povos arianos. Os povos arianos, eles chegaram de diferentes regiões para a Índia. Então, quando eles chegaram na Índia, eles se estabeleceram na região de Punjab. E eles ficaram lá, nessa região. Eles tinham muita devoção e muita fé pela natureza, pelos rios, pela terra, pelas árvores e assim por diante. E eles ofereciam muitos louvores à natureza. Essa era a tradição deles. Então, você pensar sobre as bases para estudar a história dessa época, dentre os 4 Vedas, seria primariamente o Rig Veda. E agora os povos arianos, eles continuaram se mudando em direção ao leste, e eles chegaram e se estabeleceram permanentemente no vale do rio Ganges. Não apenas eles ficaram lá, eles estabeleceram muitos reinos poderosos nessa região. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que o sistema de casta se desenvolveu, e o poder da casta dos brahmanes foi desenvolvido, foi nesse tempo que foi desenvolvido. E também foi durante esse período que os brahmanes começaram a ter muito poder. E durante esse período, os brahmanes que eram educados, eles compilaram os 4 Vedas. E antes disso havia o Rig Veda. E eles comparam todos os outros Vedas, no que hoje é chamado de os 4 Vedas. E também escreveram os textos como Brahmana, que é um texto muito importante, e também escreveram os Upanishads. São textos muito importantes. Então, eles se originaram nessa época. E da mesma forma, os grandes obras literárias Mahabharata e Ramayana, essas obras literárias, essas obras épicas também foram escritas nesse período. Então, esse período védico foi uma era que proporcionou muito para a cultura indiana. E mais tarde, os povos arianos, eles começaram a ganhar controle sobre toda a Índia. Eles começaram a tomar controle da Índia nessa época, e não foi apenas isso. Além dos 4 Vedas, há outros trabalhos literários. Então, na base disso, também se desenvolveram 6 escolas filosóficas não budistas, incluindo Ástica e as chamadas Ástica e Nástica. E todas essas se desenvolveram nessa época. E não apenas essas 6 escolas, ainda muitas outras visões e filosofias que se desenvolveram. A maioria das filosofias não budistas se desenvolveram nessa época. E também nessa época se desenvolveu a religião jainista, que também foi nesse período. Isso tudo no segundo período, o período védico. E o terceiro período é o período do Buda Dharma. Quando nós dizemos esse período budista, ele começou no final do 6º século, antes da Era Comum, quando o Buda nasceu. É claro que há muitas posições diferentes sobre quando o Buda nasceu. Mas, assim, o mais aceito nesses dias é dizer que ele nasceu no final do 6º século, antes da Era Comum. Essa é a explicação mais comum. Então, no final do 6º século, do 6º século antes da Era Comum, o Buda nasceu, e os ensinamentos do Buda começaram. E a partir desse tempo, os reis desse tempo, eles apoiavam o Dharma do Buda, majoritariamente. E por causa do suporte deles, o budismo ele começou a florescer. E por que ele começou a florescer?
os brahmanes, que eles tinham uma grande influência e uma alta posição, devido a esse florescimento do budismo, a influência dos brahmanes também diminuiu. E então, depois disso, havia o imperador Ashoka. E o imperador Ashoka foi o primeiro a unificar a Índia. Não apenas ele uniu a Índia, ele também estabeleceu o budismo como a religião real, ou como a religião do Estado. Ele estabeleceu o budismo. Então, nessa época, teve um conselho. Nós falamos sobre os conselhos budistas, certo? O primeiro, segundo e terceiro conselho, certo? O primeiro conselho, nós podemos falar sobre os conselhos depois, se tiver tempo. Mas, de qualquer forma, os conselhos começaram também nessa época. E, da mesma forma, no sul da Índia, havia outro reino poderoso chamado Andhra. E, ao mesmo tempo, no norte, havia a dinastia Gupta. E no leste, havia os Bactrianos. Eles viram do oeste e ainda havia os Kanishkas. Então, os Kanishkas chegaram e se converteram ao budismo, o rei Kanishka. E como haviam muitos reis que respeitavam o budismo, por essa razão, o budismo se espalhou vastamente pela Índia e também para fora da Índia, por muitos países. Então, se espalhou vastamente pelo mundo todo. E naquele período se tornou uma religião mundial. E depois, no norte da Índia, tinha um rei que realmente apoiava a religião hindu e apoiava os brahmanes. O nome dele era Vikramaditya. Ele apoiava a religião bramânica muito fortemente. Então, quando o budismo ele se espalhou, o brahmanismo ele diminuiu. Mas depois, esse rei do norte da Índia, Vikramaditya, ele apoiou o surgimento do brahmanismo novamente, para se espalhar novamente. Então, o budismo e o brahmanismo, eles viraram como oponentes, como inimigos um do outro. Eles tinham meio que uma força igual em debates e disputas e assim, em conflitos. Então, essa religião bramânica era um novo brahmanismo. O antigo brahmanismo ele diminuiu e surgiu um novo brahmanismo, com uma forma ligeiramente diferente. Depois havia um rei chamado Harshavardhana. Em sânscrito, provavelmente é Harshavardhana. Em tibetano, Chokunima. Ele também foi um grande apoiador do budismo. Ele era um patrão muito forte do budismo. E por essa razão, o budismo começou a ser novamente muito forte. Isso provavelmente é no século VII. Mas não era tão forte quanto o budismo foi antes. Então, esse foi após o período budista. E o quarto período é o período do desaparecimento do budismo.
Então, esse período chamado como o primeiro califado, califado árabe. Então, o califado árabe, ele invadiu a Índia várias vezes. E depois de eles terem invadido muitas vezes, havia os povos turcos que viviam no Afeganistão. Eles são chamados de povos turcos. Eles invadiram a Índia e no final, no século XIII, eles tomaram controle da Índia. E na região de Delhi, no sultanato de Delhi. Essa foi a primeira dinastia muçulmana da Índia. E por causa disso, o Dharma do Buda ele sofreu uma grande perda e destruição. Mas ainda assim ele permaneceu em algumas áreas. Mas é como se nessa época você não podia dizer se o budismo ainda estava vivo ou agonizando. Porque estava muito fraco. E bem no final disso, com a absoluta destruição do budismo, quando foi destruído, sem deixar nenhum traço, foi no século XVI, pelos mongóis. Quando os mongóis, eles eram mongóis com a religião islâmica, eles eram muçulmanos. Eles invadiram a Índia e estabeleceram um reinado mongol, uma dinastia mongol. E depois que eles estabeleceram essa dinastia, isso era ainda mais restrito, mais rígido do que as dinastias anteriores. Eles converteram a Índia inteira ao islamismo. E o budismo foi destruído da Índia sem deixar vestígios. Então, isso, nós estamos dividindo a história indiana em 4 períodos neste ensinamento de verão. Mas quando você pensa, na verdade, estudando a história indiana, não tem um padrão, uma maneira padrão de dividir a história da Índia. A razão para isso é que são tantos reinados na Índia, eram tantos reinados. Se você tinha um único país, seria mais fácil de dividir por dinastias. Mas eram tantas regiões espalhadas, fragmentadas e espalhadas, que não era um país unido, não era uma unidade. Se nós olhamos o mapa da Índia no momento atual, houve apenas poucos momentos onde a Índia foi um país unido. Na maioria, era um país inteiramente fragmentado. São poucos períodos que era um país unificado. Um foi na época do imperador Ashoka. E, posteriormente, a dinastia mongola conseguiu também, majoritariamente, unificar a Índia. E depois, então, os britânicos conseguiram unificar a Índia. Mas, fora isso, a maioria do tempo não foi unificada, era toda fragmentada. Então, essa era a situação da Índia. E por isso, quando você tinha tantos reinos menores, às vezes os reis eles se davam bem, algumas vezes eles lutavam, algumas vezes eles se conquistavam, outras vezes eles se apoiavam uns aos outros. Era uma situação realmente muito caótica. Então, se nós queremos dividir em períodos a história da Índia pelas dinastias, é muito difícil. Então, eu dividia esses períodos da Índia basicamente em termos de história budista. E a razão para isso é que nós estamos descrevendo os períodos antes do budismo aparecer, o momento que o budismo floresceu e depois que o budismo desapareceu. Então, nós estamos descrevendo primariamente em termos de história budista. O segundo período é antes do período do Buda, o terceiro é quando o Buda apareceu e o quarto depois que o budismo desapareceu.
E agora eu não tenho muito tempo mais. Então, seria melhor falar sobre isso primeiro. Então, nos dias de hoje nós chamamos de Índia ou Hindustão. Nós falamos Índia ou Hindu. No tibetano nós dizemos Vyakar. E há uma explicação estranha para isso. Nós pensamos como isso de fato aconteceu. Isso é credível ou não? Há uma explicação? Então, quando nós falamos de Akar no tibetano, não posso realmente explicar isso de forma clara. Mas a razão que nós geralmente dizemos é que quando nós chamamos Índia de Hindustan ou Hindu, eu vou falar a razão pelas quais nós chamamos desses nomes. A razão pela qual eu preciso falar sobre isso é que os povos arianos, eles chegaram no subcontinente indiano pelo noroeste. Onde eles ficaram? Eles ficaram nas margens do rio Sindhu, ou do rio Indo, Hindu. No tibetano nós chamamos Sindhu Kalpa. Então, de onde se originava? Se originava do Monte Kailash, no Tibete. E há muitos rios que fluem desde lá e, eventualmente, eles fluem para o Mar Arábico. Então, quando nós falamos sobre a palavra hindu, foi dado por causa desse rio. Esse rio, em sânscrito, é chamado Sindhu. E a razão pela qual é chamado de Sindhu é porque não é um rio gentil, é um rio muito poderoso, tem correntes muito poderosas que são com muitas correntes. Então eles tinham um pouco de medo desse rio. E a razão pela qual eles chamam de Sindhu é que Sindhu pode significar água ou oceano. E por causa disso, as pessoas que viviam nas regiões, às margens do rio, eles o chamavam de Sindhu. E, eventualmente, esse virou o nome do rio. Primeiro era apenas um vale, depois se tornou o nome da Índia inteira. E como que se mudou de Sindhu para Hindu? É por causa na antiga língua persa, Sindhu, quando é pronunciado, é lido como Hindu. Essa é a pronúncia persa. Porque a pronúncia era Hindu, então ficou chamado Hindu. Então, posteriormente, nas línguas latinas, mudou para Índia. E no chinês antigo, possivelmente eles não podiam falar Hindu. Mas a pronúncia do antigo chinês, nos dias antigos, provavelmente eles chamavam a Índia de Sindhu. No entanto, os antigos indianos não chamavam a si mesmos dessa forma. Eles não falavam que eles eram hindus ou sindhus. Eles falavam, nós somos do país de Bharata, ou Jambudvipa. Eles falavam do continente de Jambudvipa. Quando nós falamos de Jambudvipa, nós pensamos que todo mundo é chamado Jambudvipa, mas nos tempos antigos era somente a Índia. Era entendido que era o subcontinente indiano. Então, por essa razão,
todos na Índia Antiga, eles não falavam, eu sou indiano, eu sou hindu. Então, na Pérsia Antiga e a Índia Antiga eram muito próximos, eles são países vizinhos. E eles chamavam o país vizinho de Sindhu. E foi assim também. Primeiro os persas, eles deram esse nome, depois os romanos antigos, eles seguiram o persa e começaram a chamar de hindus também. Então, foi de hindu e posteriormente para Índia. Então, foi apenas nesse momento que hindu ou Índia começou a ser conhecido, esse nome começou a ser conhecido. Na verdade, tinha muito que eu gostaria de falar hoje, mas o tempo passou muito rápido. Então, nós vamos deixar por aqui hoje. Eu acho que está bem.